A galera que chegou agora ainda chegou a tempo, fica tranquilo. Até aqui foi só revisão, tudo já tinha sido falado em outras aulas, mais de uma vez até. A parte nova, também assim, não é tão novo, tá? É um comentário pontual aqui, não vai... Aliás, pode ser a diferença entre tu matar um itemzinho do somatório da nossa querida UFSC. Dá uma olhada. A maioria dos capacitores que a gente fabrica é de placas planas. Plaquinha plana, recheia com alguma coisa isolante, deixa os polos de fora para tu soldar no teu circuito e continuar o teu estudo. Mas o pessoal percebeu que mudando a forma do capacitor, podia deixar ele um pouco mais eficiente, podia deixar ele com maior capacidade de armazenar carga. E um capacitor então também famoso, além do de placas planas, é esse capacitor aqui, um capacitor esférico. O nome diz tudo, né? Ele tem um capacete esférico em volta, como uma das placas. E a outra placa fica mergulhada no centro da esfera. Ó, ali não está encostando, tá vendo? Aí um dos polos fica conectado ao polo negativo de uma bateria, o outro conectado ao capacete esférico no polo oposto da bateria. O que eu sei sobre uma esfera carregada? Nós aprendemos que no interior de uma esfera carregada o campo elétrico é nulo. Lembra? E o potencial elétrico é constante. Por isso que quando tu está no interior de uma esfera carregada, tu está salvo de choques elétricos, lembra? Porque mesmo que um raio caia na superfície do carro, sem pneu, e tu nu e molhado dentro do carro, segurando no metal, lembra? Certo? Mesmo que os raios caiam no carro, próximo da tua mão, tu não fica eletrocutado, porque o excesso de carga vai para a superfície externa do carro. Lembra disso? Naquela aula, eu mostrei para vocês que o potencial elétrico no interior da esfera, que é constante, pode ser determinado por essa relação aqui, ó. Vamos ver que letrinhas são essas. Quem é o nosso K mesmo? Constante eletrostática. Alguém lembra do valor? 9 vezes 10 dá 9. K. A carga, desculpa, aqui, aconteceu na outra sala também. É a carga armazenada no capacete esférico. E o R? É o raio dessa esfera, do capacete esférico. Como eu sei calcular a DDP na esfera, e já sei também a definição de capacitância, isola numa? Olha que bonitinho que vai ficar. Carga que divide V. E quem é o V? É K vezes E sobre R. Divisão de fração é a primeira vezes o inverso da segunda. Corta a carga em cima com carga embaixo. A capacitância de um capacitor esférico depende do raio e da constante eletrostática do material. Se for vácuo ou ar, né, a gente usaria o 9 vezes 10 na 9. Faz sentido, né? Quanto maior o raio da esfera, maior o capacete esférico, mais carga cabe nele, mais pode acumular carga, mais poderoso é o capacitor. Observem, galera, que a capacitância de um capacitor, seja de placas planas, seja o esférico, depende da sua forma geométrica e da maneira como ele foi construído. Depende do raio da esfera e do material que eu coloquei dentro da esfera. Lá na outra, depende da permissividade elétrica do material, da área e da distância entre as placas. Ou seja, um capacitor que tem um formato geométrico fixo apresenta uma capacitância fixa. Assim como os resistores. O resistor ômico é aquele que apresenta resistência constante. Beleza? Então cuidado, é muito comum um cara querer te enganar. Dobrando a carga, dobra a capacitância. Mentira, porque se eu dobrei a carga, a voltagem dobrou também. E 2 dividido por 2 dá 1, continua dando o mesmo valor anterior. Então cuidado, capacitores com geometria fixa apresentam capacitância constante. Agora tem capacitor que muda de valor. Tu gira um botãozinho, tu afasta as placas, por exemplo, aí vai mudar a capacitância dele, claro. Eu esqueci qual é a unidade de Agradeço a colocação, amigo. Esqueci de revisar também. Qual é a unidade de carga, pessoal? Coulomb. E a unidade de DDP? Volts. Então a unidade de capacitância é Coulomb por volts, ou seja, quanta carga eu armazeno para cada 1 volt. E a gente chama isso de Farad. Pode chamar de Faraday, não tem problema, mas é em homenagem ao nosso querido Faraday. Não, ó, essa aí teve até uma questãozinha, eu acho aí, eu não sei se qual o vestibular que eu andei estudando esses dias, que caiu o radinho de Euclides. É para calcular o raio de curvatura da trajetória de uma partícula carregada, me vê o Kip. Ó, a partícula tem uma certa massa e uma certa velocidade.
também tem uma certa carga. Foi imersa num campo magnético, ela vai fazer uma curva. É para descobrir o raio da curva, certo? Que uma partícula carregada descreve ao penetrar em um campo magnético. Aí é que a gente lembra do Habib Nivelkib. Na verdade, vale a pena lembrar que essa fórmula vem de duas outras fórmulas: força eletromagnética e força centrípeta. A igualdade entre a fórmula da força eletromagnética e da força centrípeta é que vai gerar o Habib Nivelkib. Beleza? Show de bola. Galerinha, não tem mais o que ficar falando de capacitores. O negócio agora é a gente fazer questões de preferência com associação mista, que a gente tem que pensar ao mesmo tempo na série e na paralela. Eu vou fazer uma e vou te pedir para arriscar uma também. Não tem tipo alguma relação que substitui aquele V ali da pressão circulada pelo RV? Pelo R vezes I. Legal. Olha só, cara, por que não? Tá? Isso deu uma confusão bacana. Dois colegas que sempre participam muito da aula, eles, na hora que eu fui explicar a energia de um capacitor, eles tentaram, eu fui fazer uma continha aqui de exemplo, eles tentaram fazer por um outro método e deu errado. E ele não entendia por que tinha dado errado. E aí eu expliquei, ó, essa história aqui, ó, essa DDP, é a voltagem gerada por uma carga. Uma carga, e aí eu estou a uma certa distância daquela carga, aí eu calculo a voltagem. Quando eu tenho um monte de carga atravessando uma região, que é esse caso aqui, né, V igual a R vezes I, essa DDP é diferente dessa. Porque essa DDP não está sendo ocasionada por uma carga parada, eletrostática, é por eletrodinâmica. A carga passa fluindo por uma resistência. Por isso que a gente nunca vai misturar essa relação com essa. Porque são DDPs que ocorrem em situações diferentes. Uma é eletrostática, a outra é eletrodinâmica. Beleza? Mas boa tua pergunta. Boa tua pergunta, gostei de ver. Ô galerinha, olha só, eu vou fazer não vou fazer o mesmo que eu fiz no 3B, como eu sempre faço, eu opto por questões diferentes. E vou te pedir para arriscar uma da UFSC. Bem parecida com a minha, usa as mesmas ideias. Em seguida nós já vamos corrigir, certo? Então nós estamos aqui no final do curso. De repente, se eu combinar com vocês, façam que na próxima eu corrijo. Pode acontecer algum desalinhamento astrológico durante a semana, né? Tu acaba não fazendo, vamos fazer hoje então em sala. Eu estava perguntando isso, mas o que essa carga exatamente? O que é? O que é essa carga exatamente? De onde é que vem as cargas elétricas mesmo? Os elétrons que são móveis dentro dos átomos. Fica à vontade, querida. Ana Maria Martins. Nada. Pessoal, olha só. Lá para outra turma, eu fiz a 54 da página 52. Recomendei que eles fizessem a 55. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a 55. Tu faz de tarefa 54, porque a 53 é aqui daqui a pouco. 53 da UFSC, que bonito. Olha lá. O gerador do circuito abaixo é ideal. A DDP nos terminais, do capacitor de 3 microfarad. O que é micro mesmo, galera? Obrigado, 10 na menos 6. Jezebel, o cara tá misturando capacitor com resistor. É o fim. É só não se apavorar, cara. Na verdade, nós vamos ver que os resistores ali têm um papel bem simples. O papel dos resistores é bem simples e diminuto. 30 volts, 2 ohms, 8 ohms. Os valores dos capacitores. 3 micro, 2 micro e 4 micro. A questão da UFSC não tem a parte de circuito elétrico, ela só tem a parte de capacitor. Então o começo da minha questão vai ser diferente, mas o final vai exatamente a mesma técnica. Ele quer a voltagem, a DDP, no cara de 3 microfarad e me deu aquele circuito ali, ó. Jezebel. Primeiro um comentário. Nós não teríamos física no ensino médio para calcular o que acontece nesse circuito durante a carga do capacitor. Ou seja, o capacitor está descarregado. Liguei. Não sei o que acontece nesses primeiros segundinhos de carga. Mas, quando a gente bota uma estrutura dessa para vocês no ensino médio, é acreditando que os capacitores já estão carregados. Ou seja, tu só vai estudar depois que a coisa já está carregada. Galera, se esse cara já está com carga aqui entupido de carga e entupido de carga, vai ter como mais carga aí para o capacitor se ele já está carregado? Não! Ou
sente a presença dos capacitores. Então no começo eu simplesmente vou resolver esse circuito elétrico bobo. Se eu sei a voltagem e sei os resistores, o que eu posso obter desse circuito? Corrente. O I, a intensidade de corrente, obrigado. Esses resistores estão em que situação? Parabéns, ó, cuidado, gente. Assim parece paralelo, mas acompanha com o teu dedo. A corrente que passar pelo 2 ohms também vai passar pelo 8 ohms e também vai passar pela bateria. Então é todos a mesma corrente. Eles estão em série. Então observa que o começo é clássico. V igual a R vezes I. Qual é a DDP disponível? 30. Qual é o resistor equivalente, já que estão em série? 10, obrigado. É quase inacreditável. Calculei o I, que deu 3 ampere. Eu, na tua idade, quando vi, o professor não deu a dica na aula. Ele simplesmente explicou o capacitor, tinha explicado o resistor e na questão da apostila já havia misturado. Eu simplesmente travei. Meu Deus, o que é isso? Depois que eu vi ele fazer, eu fiquei com raiva, porque eu vi que era independente o raciocínio do outro. Tu esquece os capacitores, resolve o circuito elétrico, e aí tu vai usar esse circuito elétrico para descobrir a voltagem que está nos capacitores. Como assim? Os capacitores não estão conectados em cima do cara de 8 ohms? Eu não sei o I que passa por ele? Sei, dá para calcular DDP daqui para cá então? Dá, é só fazer V igual a R. Eu quero saber a DDP entre A e B, por exemplo, ó, VAB. Que resistor que está entre A e B? O de 8. E qual é a corrente que eu percorre? 3. 3 vezes 8? Pronto! Acabou a parte do circuito elétrico. Eu usei a minha noção básica de circuito elétrico só para descobrir a DDP que está atuando aqui. Ó. Acabou, meu querido. Esquece o circuito. Esquece o circuito. A única coisa que me importa agora é que daqui para cá tem uma DDP de 24 volts. Agora sim nós vamos começar a usar a teoria dos capacitores. Tu viu? É isso que é importante separar na tua mente. Misturou capacitor com resistor e esquece os capacitores, porque eles têm isolante entre eles, não passa corrente elétrica por dentro dele, faz o circuito. E depois de estudar o circuito, vê onde é que o capacitor está conectado. Só vai usar o circuito para descobrir o V. Só isso. Mas tu vê, o cara queria a voltagem nesse. A voltagem nesse é igual a voltagem no total? Quando que a voltagem é a mesma? Em paralelo, acabamos de revisar, está todo mundo em paralelo? Não. Esse tem a mesma voltagem desse, que eu não sei quanto é. Sei que a voltagem desse deve ser outra. O que eu posso garantir é que essa DDP mais essa dá 24. Ou seja, eu vou ter que transformar essa associação em um único capacitor. Como é que a gente age quando está em paralelo? Oba, é uma delícia, é só somar. E na matemática profunda, 2 mais 4? 6. 6 microfarad. Agora está em série com 3 microfarad, conectado a uma DDP de 24 volts. Está ficando mais bonitinho. Dá para melhorar ainda mais? Como é que eu ajo quando eles estão em paralelo? Achar o resistor equivalente e como? Como se fosse o paralelo do resistor. 1 sobre o resistor, sobre o capacitor equivalente é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Mas lembra do macete? Tu pega o pequeno, transforma em 2 grandões. Posso colocar no lugar desse de 3, 2 de 6. Mais 1 de 6 fica 3 de 6. 6 dividido para 3, 2. Bem mais gostoso, né? Professor, não entendi. Calma, calma, relaxa. Vou fazer do jeito que a galera às vezes prefere, ó. 1 sobre 3 mais 1 sobre MMC. É 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, inverte os dois lados, fica 6 sobre 3, que é, eu disse, o macete vale a pena, 2 microfarad. Agora tá tranquilo, galera. É mais ou menos esse raciocínio aqui, ó, que tu vai ter que fazer para matar a questão da UFSC. Quantos volts? Atenção, eu quero a DDP neste. Concorda comigo? Eu não sei a DDP nesse, mas eu sei a DDP no geral, no total. Capacitância é Q sobre V. Qual é a capacitância? 2 micro. Atenção, qual é a DDP? Agora sim, está dividindo, passa. Eu descobri que a carga armazenada nos capacitores em série
É 48 microcoulomb. Quanto que tem nesse então, se nesse tem 48? E nesse? 48, a gente acabou de revisar que em série a carga é a... Já que eu descobri a carga desse sujeito, C igual a Q sobre V, capacitância dele, 3 micro, carga armazenada nele, é o 48, porque em série a carga é a mesma, vou descobrir a DDP, está dividindo, passa, está multiplicando, passa, corta micro com micro, 48 dividido por 3, 16 volts. Essa era a resposta. Bonitinha essa, hein? Não é aquela do ITA, mas é bonitinha. Nós tivemos, vamos ver, aqui embaixo tinha um circuito. Nós ignoramos os capacitores porque capacitor não transmite carga elétrica, corrente elétrica. Fizemos V igual a R vezes I para calcular a corrente total. E V igual a R vezes I para descobrir a DDP daqui para cá. Acabou a eletrodinâmica, esquece a eletrodinâmica. Peguei os capacitores, somei. Paralelo é só somar. Em série, faz a soma especial. Fiz a soma especial que eu apaguei aqui. Podia usar o macete também. Agora que eu sei a voltagem e a capacitância, achei a carga. Como em série é a mesma coisa, esta carga vale para esse também. Mais uma vez a definição de capacitância, achei a voltagem atuando no cara. Tenta usar essas noções que a gente acabou de ver agora, mas tenta, meu querido. Eu sei que em casa às vezes não dá tempo. Então tenta fazer agora, lá na página 52, a questão 53 da UFSC. Na outra sala não deu tempo de corrigir. Aqui tem que dar, tem um monte de tempo. 8 minutos no máximo para vocês. Empacou, chamou. Eu quero ir nas carteiras ajudar, hein? Vai, começa aí, empacou, chamou. Vou sair que nem um maluco nas carteiras ajudando quem tiver travado. Vamos que vai valer a pena, meu querido.